Hoje eu quero falar um assunto que ninguém gosta de tocar aqui nas redes. Eles gostam de repetir o que os outros falam, mas eles mesmos não têm uma posição sobre isso. E eu quero falar do livro de Daniel e a besta do Apocalipse. Todos vocês sabem que a besta do Apocalipse, do livro de Daniel, são países. Foi o anjo que disse para ele: Daniel, a besta que tu viste são países que vão surgir depois do reinado de Dário. E teve dois Dário, o pai e o filho. O Daniel participou dos dois. Então, seria países que dominariam outros países, mas depois de Dário começaria aquela conta. Então, entenda, a besta do Apocalipse é país. E o que esse país faz? Esse país domina sobre outros países. E se você não tiver de acordo com aquele país que é a besta do Apocalipse, você não pode comprar, você não pode vender se não tiver um acordo com a besta do Apocalipse. E a besta do Apocalipse, esse país, ele vai dar poder ao anticristo, que também é um país. E esse país tem nome de homem. Então, é um país dando poder a outro, para que os dois juntinhos possam dominar o mundo. E todos que não fizerem a vontade desses dois países não compram e não vendem. O grande problema é que esses pregadores da antiga diziam, praticamente insinuavam que nós teríamos que fazer uma fila de canequinha para poder comer. Mas não é. É o anticristo e a besta do Apocalipse domina sobre os países, não permitindo que eles comprem, vendam, se não tiver um acordo com eles. Agora eu te pergunto, força a tua cabeça aí, força a tua mente. E quem é que faz isso hoje em dia? Só para fazer uma brincadeira, é a Rússia? É uma pergunta. Quem é que faz isso? É a Rússia? Quem é que faz isso? É a China? Quem faz isso é os Estados Unidos. Desde 1945, ele pratica esse tipo de coisa, aliado com Israel. Você entendeu agora? Ou está difícil para você? Vocês se lembram? E todos vocês que têm mais ou menos a minha idade, até uns 40 anos, vai lembrar das pregações dos pastores, até mesmo esse que faleceu esse dia, o Jimmy Swaggart, o Malafaia, enfim, esses pastores lá dos anos 70. O que eles pregavam a respeito dos 7 cavaleiros do Apocalipse? Eles diziam que o cavalo amarelo é a China que trazia doenças. Vocês se lembram? Eles diziam que o cavalo vermelho era a Rússia que trazia guerra, que ia acabar com tudo. Então você
já se benzia só de falar desse nome Rússia, porque os pregadores antigos ensinaram você isso aí. Mas você nunca abriu a Bíblia e procurou interpretar você mesmo. Fazer uma oração, você e Deus, e interpretar aquilo. Já no cavalo preto, aí não era a África. O cavalo amarelo era a China, o cavalo vermelho era a Rússia, mas o cavalo preto não era a África. O cavalo preto era o petróleo. Ou seja, até nisso eles são racistas. Por quê? Porque eles diziam que o cavalo preto era o petróleo. E os Estados Unidos, que não é besta nem nada, aproveitava dessas pregações e eles criaram a crise do petróleo. Se você é da minha idade, até 40 anos, você vai lembrar que em 1965 até 70, foi criado a crise do petróleo. E todos diziam que o petróleo iria acabar. Então, o tio Sam, os Estados Unidos, o país, não pessoa, não é as pessoas, é o país, começou a propagar que o petróleo iria acabar, mas era golpe. Na verdade, eles botaram os olhos lá no Oriente Médio e compraram todo o petróleo. E aquele príncipe, aquele rei que não concordava em vender todo o petróleo para eles, era simplesmente deposto. Vai lá nos anos 70, pesquisa jornal e vê quantos reis daqueles países aí do Oriente Médio foram depostos pelo senhor Estados Unidos por não concordar em vender todas as riquezas para eles. E eles são tão maléficos que dentro do próprio país houve crise de petróleo, sem pelo menos ter crise lá do tio Sam, só para reforçar a sua mente. Eles diziam que o petróleo iria acabar. Eles diziam. Mas eu quero puxar para a mente de vocês aqui. Nos anos 60, lembra quando foi criada a Petrobras? Se não me lembro, é mais ou menos em 1954, 53, por aí, nessa faixa aí. Eu não lembro exatamente agora, que estou fazendo esse vídeo para vocês. Então, olha bem. No Brasil, nos anos 70, de 65 a 70, o Brasil produzia 20% do petróleo que consumia. Então, olha bem. O petróleo que o Brasil consumia, o Brasil só fabricava 20%. O resto você importava. E adivinha de quem que você importava? Hoje, 2025, o Brasil ele é autossuficiente na produção do petróleo, não da refinaria, do petróleo bruto, eu estou dizendo. Hoje, tem, acho que 100 vezes mais automóveis na rua do que nos anos 70. E o petróleo não acabou e nunca vai acabar. Mas ele foi usado para manobrar os países. Aquele país que em 1945, antes da guerra, era o quarto país do mundo, depois da guerra passou a ser o primeiro, porque vendeu desgraça e miséria. E o que é pior de tudo isso aí, aquele regime nazi, aquele regime horrendo nazi,
eles importaram todos para dentro do país, aproveitando o tal Einstein, lembram dele? O Einstein, que era lá um judeu austríaco, bom, daquela região lá, que ele migrou em 30 e pouco, 34, 35, para os Estados Unidos, vocês se lembram? E aí, na Segunda Guerra Mundial, eles repatriaram todos os cientistas nazistas de diversas nacionalidades duplas, né, porque a maioria eram judeus de várias nações ali. E foi todos repatriados para os Estados Unidos, tal do visto EB1, salvo erro, que usa o nome do Einstein. E aí, esse país, que de dentro dele, de dentro, nativo, aquele que é quatrocentão americano, não tinha nenhum inteligente. Então, o que eles fazem? Ele repatria todo inteligente que tiver por aí, mundo afora, leva para dentro dele para que eles façam armas. E eles passam por bonzinho. Então, nós temos aqui o Vale do Silício. Se você olhar lá, 60% das pessoas são oriundas de outro país, de outros países. Abriram as portas do país para ricos do mundo inteiro mudar para lá, comprar mansões e viver lá dentro. Então, muita gente, mas muita mesmo, que ganha dinheiro aqui dentro do Brasil. O cara é dono de fábrica, é dono de um monte de coisa aqui dentro, ele ganha dinheiro dentro do Brasil, mas vai gastar lá em Miami, Los Angeles, enfim, por aí afora. Ou seja, eles abrem as portas para que todo rico de qualquer lugar do planeta entram dentro do seu país, comprem e assim movimenta a economia. E o país de origem daquela pessoa está na miséria. E o que é pior, aquela pessoa vai dizer que aquele país que alimenta ela, que come, que bebe, que ele tem a fábrica, não presta. Mas o que presta é esse aqui, que ele só deixa o dinheiro ali. Agora vocês entendem. Eu não estou falando de pessoas, eu não estou dizendo de pessoas, eu estou dizendo de esquema de países, esquema criado por governos, onde o interesse é só venha nós. E vocês já sabem dessa história, mas parece que é esquecido. A coalizão de diversos países libertaram a Inglaterra, a França, enfim, aqueles países ali da Ásia, da Europa, foram libertos pela coalizão Estados Unidos, Inglaterra, e até o Brasil participou com os 3.000 soldados lá. Mas quem libertou a capital da Alemanha foi a Rússia. Quando os Estados Unidos chegou lá, já fazia 10 dias que os russos tinham tomado a capital e dado um fim no Hitler. Agora eu te pergunto, por que a história não fala isso, não conta? Por que você não vê nenhum filme falando sobre isso? Agora, filme falando das invasões das partes deles é tonelada. É porque você acha que a democracia dos Estados Unidos é uma democracia, mas não é. É que as pessoas que fazem filme de guerras ou de alguns seriados passa pelo crivo do governo. Se você não estiver falando o que eles querem, o filme não é aprovado. A tal liberdade não é
tanta liberdade assim. Ou seja, aquele país, as pessoas podem ter 3, 4 carros na garagem, pode comer do bom e do melhor, mas a comida e a fabricação vem do seu país, onde as pessoas não têm direito, male de ter um carro. Ou seja, quando você tiver 3 carros na garagem, e quando você estiver comprando no mercado nenhuma boa, lembra que é sangue de outros países. Existem países que ele não tem uma mina sequer de diamante, mas é conhecido como o rei do diamante. Outros países que não têm uma mina sequer de ouro, porque as minas de ouro, 60% das minas de ouro do mundo estão na África. Mas você vê os reis daqueles países ali no Oriente Médio de ouro até o pescoço. Mas eles não têm ouro. Como é possível isso? Poder da besta do Apocalipse. Quem se levanta contra ele não come e não bebe. Não come e não bebe. E esse do diamante, então? As maiores jazidas de diamante do planeta estão na África. Agora eu te pergunto, por que um continente que tem tanto diamante e um continente que tem tanto ouro, junto que os dois têm, fora os negócios de terras raras, é tão pobre? Para pensar. Eu sei que você vai falar que, olha, é porque é burrice, porque não é tão desenvolvido. Será? Ou tem o dedo da besta do Apocalipse que não deixa, que vai lá, faz acordos com governos que são corruptos, oferece um monte de vantagem para que aquele país fica por baixo. Agora, você sabe quem é a besta do Apocalipse? Sabe quem é o anticristo? Você só não sabe quem é o filho da perdição. Mas se você juntar esses dois, logo você vai chegar nisso aí. Pensa, raciocine. A dica eu já dei. A dica eu já dei. Não, o homem da perdição é do Oriente Médio, né? É isso que eles querem que você pense. Olha, não. É o Pelé, é o Bin Laden, o presidente da África, da França, é o Macron, é o Putin, é o Xi Jinping, é aquele coreano do norte lá. Não é. Não é. Esses países todos que eu citei, eles não mandam nada em lugar nenhum. E nem tem armamento suficiente para que se encare a besta do Apocalipse e o anticristo. Vai lá no Apocalipse e diz que o anticristo tem nome de homem, mas não é homem. Ele tem nome de homem, mas ele não é homem. É um país. É um país inteiro de anticristo.
Você não sabe? Sério isso? O grande problema é que você, por décadas, ouve essas pregações de cavaleiro, os cavaleiros do Apocalipse, e nunca procurou interpretar. Nunca. Sempre foi na conversa dos outros. Eu já disse a vocês, voltem ao passado. Pega lá os vídeos antigos do Malafaia, digita aqui, ó, pá, Malafaia, do Jimmy Swaggart, e, enfim, aqueles pregadores dos anos 70, 60, que falavam sobre esse assunto. E você vai ver que, na verdade, eles estavam criando a besta do Apocalipse. Estava sendo montada na sua cara. Mas com a desculpa que esse ou aquele é que era. E você caiu. Fiquem com Deus. Eu sei que alguns de vocês vão, ou a maioria, vão questionar. Mas eu tenho uma pergunta para falar para você. Muda isso que eu falei. Muda essa história. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Se quiser falar comigo, tá aqui, ó. Mais um 443-262-6523.